Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Teoria do Estado e da Constituição, e dando continuidade nos nossos encontros, estaremos aqui hoje a falar da evolução histórica do Estado, a segunda parte. Nosso primeiro encontro sobre esse tema, disponibilizei um material para vocês, que foi desde a era clássica, da formação dos primeiros estados, Grécia, Roma, Egito e Israel, até a Idade Média. Falei ali um pouco dessa evolução e da agora em diante eu pego do Renascimento para frente. Olha, pessoal, é muito claro para mim que eu estou sintetizando do ponto de vista histórico uma evolução que é muito mais complexa. Mas a nossa abordagem aqui é puramente jurídica do ponto de vista de como o Estado se comportou em cada uma dessas épocas, né? Então, não é propriamente para falar da história dessas civilizações que estamos aqui. Então, com esse enfoque, com esse prisma, vamos então um tema que é muito bacana, que é esse arco que vai desde o absolutismo monárquico do Renascimento, ou seja, do fim da Idade Média, até o século XX. Por que eu paro no século XX? Porque da contemporaneidade nós vamos falar isso de forma mais pausada, quando falarmos do próprio Estado brasileiro. Então vocês vão ver aqui que no arco de disciplina eu vou basicamente até ali a década de 30, 40, né? E dali para frente eu deixo, porque no arco do constitucionalismo, nos resultados do constitucionalismo desses países, inclusive do Brasil, a gente vai falar de maneira mais pormenorizada do que aconteceu dali para frente, né? Mas retomando então, esse é um ponto que eu acho sensacional, espero que vocês gostem também, o meu material é enxuto, mas tem muita coisa sobre o tema, e é um tema que me agrada muito. Bem, vocês devem se recordar das aulas de história que após o fim da Idade Média, ou no fim da Idade Média, com aquela descentralização, começa a ocorrer um fenômeno na Europa de recentralização dos estados. Os primeiros estados a fazerem isso vão ser a Inglaterra, que volta a se unir sobre uma única coroa, isso ainda lá em meados do século V, VI, já tem uma unificação de uma coroa. E depois esse mesmo fenômeno vai acontecer em Portugal, França, Espanha e tardiamente Itália e Alemanha. Quando a gente pega o corte que o Maquiavel propõe, o Maquiavel era um dos que propunha a reunificação da Itália. Ele não vai ver isso, mas essa doutrina, ele propõe um modelo de Estado centralizador. E isso que é o ponto para a nossa doutrina, que encaixa muito bem também com a ideia do que o próprio Hobbes vai falar adiante, quanto uma sugestão do modelo de Estado, digamos, concentrado. É importante segregar que a ideia de um Estado concentrado não é necessariamente sinônimo de autoritarismo. Na maioria das vezes ou seja, em termos práticos, a maioria dos Estados extremamente concentrados do poder acabam sendo autoritaristas. Mas, nesse conceito, principalmente hobbesiano e, de uma certa forma, de Maquiavel, a proposição, na verdade, é mais simples até. Não era nem pensando em violação de direitos individuais, não. É simplesmente pensando em concentrar o poder, para que o Estado voltasse a ser unificado. Com essas unificações, como que você vai unificar um Estado feudal, todo fragmentado em mini-feudos, em mini-reinados? E a ideia é que melhor coube a fazer isso, ou a melhor forma que se encontrou a fazer isso, foi justamente por meio de uma monarquia. A monarquia foi, digamos assim, um elemento que deu a ligação dessas uniões nacionais. Quando você tem um único rei, que por força, por herança, ou até por uma questão até digamos, de uma dinastia, consegue concentrar vários minifeudos no seu poder, você consegue de novo ter um Estado minimamente unificado. É o fenômeno que vai acontecer na Espanha, em Portugal, muito mais complicada a história portuguesa quanto isso, mas a Espanha é um excelente exemplo disso. A Espanha era basicamente 17 mini-reinados, que vão se conglomerar para formar o que a gente conhece a Espanha como hoje. A França também vai fazer isso, o Império da Prússia, da Áustria, a própria Rússia vai conseguir fazer isso. E aí nós temos um novo modelo de Estado, que é o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico vai ser um modelo de Estado que vai perdurar por muito tempo, porque esse absolutismo monárquico vai ser uma referência para a Europa durante séculos, séculos e séculos. Ele vem desde o final da Idade Média até o Renascimento, até o período da Idade Moderna, com as grandes revoluções, em que paulatinamente esse modelo vai começar a dar lugar a um outro modelo.
Qual que é a característica principal desse absolutismo? Quando voltarmos a falar em direito constitucional sobre o constitucionalismo francês, eu explico isso mais a fundo. Mas a principal característica desse absolutismo é a irresponsabilidade do monarca, e é por isso que ele é chamado de absolutista. O que é irresponsabilidade do monarca? Esse monarca absoluto, ele não responde a nenhum poder. Ele é um soberano puro, ou seja, os poderes dele são puramente soberanos, ele tem esse poder e pronto. E uma segunda característica é o fortalecimento de um poder central, ou seja, esses estados eles são centralizados com um poder que emana basicamente de uma única pessoa. É lógico que o rei não manda em tudo, isso não era viável, nem era possível. Você tinha ali a figura, por exemplo, das cortes em Portugal, né, ou da nobreza na maioria dos países, para fazer as funções delegadas pelo monarca. Mas o grande ponto é que numa monarquia absolutista, a vida, o patrimônio e tudo dependia da vontade do rei. Porque por mais que um monarca exercesse a figura de um administrador local, um nobre, ele fosse um administrador local ou um magistrado local, esse poder que ele exercia em nome do rei, que poderia, por sua exclusiva vontade, desfazer as decisões daquele nobre ou até punir aquele nobre se entender que o nobre estava desrespeitando as suas vontades. Por isso uma monarquia absolutista. O absolutismo ele reinou na Europa, especialmente de forma plena, durante muito tempo. A crise do absolutismo começa especialmente na Inglaterra, que tem um arco muito interessante de história, e especialmente a influência do liberalismo inglês. E aí a gente pode ressaltar aqui mais uma vez figuras como John Locke. A Inglaterra vai ter ali, digamos, 3 grandes eventos históricos que marcam o declínio desse absolutismo. O primeiro ainda na Alta Idade Média, 1215, a Magna Carta Libertatum. Vamos conversar em direito constitucional sobre esse evento, o que aconteceu lá. Depois nós temos a Petition of Rights e Habeas Corpus Act, que são ali de mais ou menos do começo do século XVII. E então, definitivamente, o ato que coroou o fim da monarquia absolutista inglesa, né? Que é uma revolução, a segunda revolução inglesa, e termina com uma carta de direitos chamada Bill of Rights. A Bill é carta, Rights, direitos, uma carta de direitos, aonde basicamente essa carta de direitos tira todos os poderes do monarca e coloca na mão do parlamento. E vamos falar depois então sobre formas de governo, o que é esse modelo parlamentar, o que é o parlamentarismo que surgiu na Inglaterra e é um modelo que vigora na Europa até hoje. E por que houve um novo modelo de Estado, uma evolução de Estado em relação ao modelo absolutista até então? Porque o parlamentarismo, ele difunde o poder por uma casa de representantes eleitos pelo povo. Você não tem mais uma única figura que congrega todo esse poder. Você tem uma série de pessoas que renovam esse poder periodicamente por meio do voto e compõem um governo. E esse governo governa em nome de todos. Essa é a ideia do parlamentarismo. Você também vai ter o modelo dos Estados Unidos, né, que o liberalismo também vai ter uma forte influência, e aí você vai ter então um modelo presidencialista, constitucional, republicano e democrático. Vamos falar separadamente cada um deles também. Nesse caso, você substitui a figura do monarca por um líder eleito, e esse líder eleito, por um período de tempo, uma periodicidade, vai exercer esse mandato, exercendo um poder. Paralelamente a isso, você vai ter o poder legislativo, que também tem outros poderes. E eles vão alternando isso, periodicamente sendo esse poder reciclado por eleições. Você tem também no modelo americano, que é o nosso próximo tema de estudo, que é o federalismo, onde também, além de você ter esse modelo presidencialista, você vai dividir o poder a nível nacional, com poderes regionais, que vai permitir, então, uma melhor gestão desse país. E, claro, a França também vai ser um bom referencial, apesar de curto e muito turbulento, a Revolução Francesa vai nos deixar, principalmente para o mundo ocidental, um legado muito interessante. Mas avançando quanto a isso, vocês vão ver ali que eu aponto, não é um apontamento meu, é doutrinário, né? Que esse modelo de Estado liberal que começa a ser criado no final do século XVIII e principalmente reinou no século XIX, ele também começa a mostrar suas fraturas.
Concordando ou não, é um ponto que, basicamente, aquele modelo de Estado, ele também começa a ser questionado. E você vai ter, então, novos modelos de Estado que propõem uma abordagem menos liberal. O grande legado das revoluções inglesa, americana e francesa são o modelo de Estado liberal. Ou seja, o Estado centraliza um poder mínimo, o mínimo para organizar o que as pessoas precisam, e do mais, as pessoas exercem seus direitos individualmente, com pouca intervenção do Estado. Vejam que no absolutismo você tinha muita intervenção do Estado, o liberalismo é a antítese disso. É o outro extremo, uma ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível. E aí, então você chega num denominador comum, ou que se propõe como um denominador comum, que é uma terceira etapa. Uma etapa em que o Estado sim vem a interferir, agindo, entre aspas, de forma social. Esses são conhecidos como resposta ao Estado liberal. Você vai ter ali basicamente 3 grandes modelos que surgem como resposta. O primeiro deles é o socialismo. O segundo deles, e talvez ligado umbilicalmente por terem o mesmo nascedouro, o comunismo. E o terceiro, a social-democracia. Esses 3 modelos de proposta de Estado são diferentes. Eu não vou explicar aqui minimamente o que é cada um deles, mas você tem que enxergar os 3 como respostas àquele modelo de Estado liberal clássico, né? Então, você vai ver primeiro a encíclica Rerum Novarum aí, nesse exemplo, e uma primeira proposta, né? Que é o socialismo, entre aspas, comunismo soviético. É difícil definir a Rússia como aquele modelo soviético da Revolução como sendo propriamente um comunismo, porque não foi o modelo de Estado proposto pelo comunismo de Marx. Ele se aproximaria mais, na verdade, de um próprio socialismo soviético. Mas é um modelo de Estado. Qual a diferença? O Estado sai desse Estado não intervencionista e passa a ser um Estado mais intervencionista, mas não retornando plenamente ao Estado totalitário, ou melhor, ao Estado absolutista pós-era medieval, né? Você fica ali no intermediário. Por que esse modelo? Uma resposta. E você vai ter então a União Soviética com um modelo, né? E esse modelo vai perdurar por muito, ele é um Estado até descentralizado, eu faço ali uns outros apontamentos, e você vai ter outros modelos sociais derivados disso. É claro que a gente vai ver que esses outros modelos acabaram descampando historicamente para modelos de Estados autoritários. Mas a ideia por trás deles, eu não quero aqui julgar, nem valorar se esses Estados eram bons ou ruins, aqui não é a minha ideia. A minha ideia é fazer uma radiografia desse modelo de Estado. Você vai ter as propostas que são do Estado fascista, né, do Estado nazista. Eu coloco aqui o Estado turco de maneira rápida. A Polônia também vai ter um modelo, a gente vai falar um pouco sobre Polônia mais adiante. O Salazar vai ter uma proposição diferente também em Portugal. E aqui no Brasil, o próprio Getúlio Vargas vai fazer isso, ou propor um modelo de Estado que rompesse com aquele Estado, entre aspas, clássico, liberal, com um Estado que propunha um Estado social. Ele chama isso de Estado social, né, que é o Estado novo brasileiro, que tem um modelo de Estado bem interventivo, ou seja, o Estado intervém mais, ele atua mais na sociedade. Ah, mas todos esses Estados eram totalitários. Olha, aqui não é no caso de julgar isso. A ideia é discutir a proposta teórica desses Estados. Eles vinham, sim, cada um deles, dentro das suas matizes, propor uma discussão quanto ao modelo clássico de liberalismo. Cada um fez um apontamento diferente. Eu não estou colocando aqui o nazismo, o comunismo e Getúlio no mesmo balde. Veja, eu quero fazer essa separação para vocês. É que cada um deles é diferente na sua proposta. Cada um deles tentou migrar para um lado para responder isso, né? A social-democracia, como um todo, ela vai ter também diversas vertentes, né? Mas como nós não temos nenhum Estado que puramente, digamos, se autodeclarou um Estado puramente social-democrata por um longo tempo, é difícil mensurar isso. Alguém pode falar, e a Alemanha de Weimar? Sim, a Alemanha se autoproclamou durante um período social-democrata, mas esse período é muito curto, porque ele vai entre 1919 até 1933, com a ascensão do Hitler. Então é um período muito curto. O que vai ter de modelo também nesse período entre 33 a 45 é um modelo de Estado nazista, que não é, obviamente, uma social-democracia propriamente dita. O que eu sugiro é que vocês deem uma lida nisso, né?
vocês vejam aí essa evolução, leiam um pouco mais sobre cada um desses estados e, por favor, respondam o fórum dentro do prazo. Eu estarei lá para conversar com vocês. Uma boa leitura e um grande abraço a todos.